Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite para todos. Então, aqui é Frei Adilson, para quem ainda não me conhece, frade franciscano. Estou aqui na Paróquia Santo Antônio, no bairro Funcionários, e estou contribuindo um pouco com o setor social, político e ambiental da região Piedade. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu fiquei muitos anos lá na região Esperança, na Paróquia São Francisco, e agora a gente está aqui tentando dar uma contribuição também nessa caminhada evangelizadora. Tivemos uma live na semana passada sobre o meio ambiente e hoje a proposta é conversarmos um pouco sobre o setor político. Temos aqui ilustres convidados que nos ajudarão nesse contexto, dessa reflexão, especialmente sobre aquela carta que os nossos pastores da nossa igreja particular nos enviaram com as orientações sobre as eleições municipais desse ano de 2020, esse ano tão peculiar, com esse tempo de pandemia. Está aqui conosco Dom Joaquim Moll, que é bispo auxiliar da nossa arquidiocese, bispo referencial da Esperança, responsável pelo setor de comunicação da CNBB e tantas outras coisas. Ficaria aqui falando muita coisa para apresentar Dom Moll, mas está aí nosso irmão, nosso pastor, que gosta muito desse tema, estuda muito esse tema para nos ajudar. Depois temos a Zélia. A Zélia, então, ela é assistente episcopal, olha que interessante, né? A igreja do Papa Francisco, aí contando com as mulheres e com os leigos. Então, a Zélia é franciscana secular, então ela pertence à minha família, somos da mesma família, e ela é assistente episcopal para o setor político, da nossa arquidiocese. Socióloga, professora, mãe, avó, está aí conosco. E está aqui o Fred também trabalha no setor social e político do Vicariato Episcopal, da nossa arquidiocese, é sociólogo também, colega da Zélia aí de profissão, de reflexão, e muito nos ajuda nesse trabalho há muito tempo, é um grande assessor que nós temos. Não vou tomar muito o tempo da palavra desses nossos irmãos, que trarão uma riqueza para nós nessa noite, nessa nossa reflexão. Então, passo a palavra primeiro para Dom Moll, depois ouviremos o Fred, depois teremos a Zélia nos ajudando. Bem-vindos, muito obrigado pela participação, viu? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Frei Adilson, mas que alegria, viu? Poder me interagir aqui com você, na região onde você agora está trabalhando. A mesma coisa, o carinho, o afeto e o reconhecimento, que eu tenho diante da professora Zélia, assim como do Fred. São duas grandes pessoas que testemunham muito fortemente a fé cristã na sua vida e têm ajudado muito a igreja, a arquidiocese de Belo Horizonte. Mas vamos direto aos assuntos. Eu acho que isso é muito importante, porque fomos convidados os três, pelo Frei Adilson, para apresentar à região episcopal Nossa Senhora da Piedade, da arquidiocese de Belo Horizonte, um pouco o espírito, as ideias principais das orientações da Arquidiocese de Belo Horizonte sobre as eleições municipais de 2020. O primeiro ponto que queria dizer para vocês é o seguinte, é que estas orientações estão alicerçadas, e é importante ter esse alicerce, na doutrina social da Igreja, na Sagrada Escritura e no magistério do Papa Francisco e também dos outros papas. Por exemplo, citamos aqui Bento XVI num dos parágrafos. Então, não saímos destas orientações, porque são exatamente as orientações da nossa igreja. Passemos, então, àquilo que é o mais importante agora, que são as ideias. Esta carta, ou essas orientações da Arquidiocese de Belo Horizonte sobre as eleições municipais de 2020, começa dizendo o seguinte: as eleições acontecem quando nós temos mais de 150 mil mortos vítimas da Covid-19. É a doença que decorre da contaminação, do contágio do coronavírus, do novo coronavírus. Então, isso ajuda a gente a pensar as eleições. Segunda coisa que é muito importante, nós estamos vivendo um misto da dor da morte, por causa de tantos brasileiros e brasileiras que morreram, na sua grande maioria, pessoas muito pobres, que inclusive não tinham muito como se defender da contaminação do coronavírus, e perdas materiais, perdas afetivas e perdas materiais.
muita gente sem emprego, muita gente com condições precárias de trabalho, e assim é que veio, inclusive, a ideia do auxílio emergencial, que fez aparecer 67.200.000 brasileiros que trabalham na informalidade, que estão desempregados, não é? Ou se não, que são microempreendedores. 67 milhões de brasileiros nessa situação. Aí vem, então, a eleição, ou as eleições. Eleição para vereador, Casa Legislativa do município, e eleição para prefeito. Primeira recomendação que a Arquidiocese faz: vamos fazer uma eleição com educação? Porque deseducação, falta de educação, tem sido demonstrada na comunicação violenta que tem acontecido entre os brasileiros nos últimos tempos. Segundo lugar, não vamos esquecer que eleger alguém só se faz com a perspectiva da fé cristã se a gente, de fato, se preocupa com os mais pobres. A igreja não tem nenhum partido político, quanto mais de um. A igreja não tem os mesmos interesses dos partidos políticos, que se organizam em função do exercício do poder. E isso é legítimo, claro. Mas a igreja não tem isso, porque a igreja não pretende ser vereadora e nem presidente, nem deputado de ninguém. Mas ela não pode se eximir da sua vocação primordial de ser advogada da justiça e dos pobres. Advogada da justiça e dos pobres é uma expressão do Papa Bento XVI. Segunda recomendação neste contexto das eleições: vamos cuidar da democracia? Se a democracia é um sistema imperfeito, é o melhor ainda que nós temos. Então, nós não podemos pensar a organização da sociedade do Estado fora da democracia. Terceiro ponto, e aí começam as recomendações que depois os outros também vão fazer. É preciso identificarmos candidatos tanto ao Poder Executivo quanto ao Poder Legislativo do município que tenham nas políticas públicas a sua grande plataforma. Porque a única forma de tornar universal o direito de uma pessoa é criar uma política pública para atender a todos. Fora isso, a gente consegue só com a caridade. Socorre um aqui, socorre outro ali, socorre outro lá, mas socorrer a todos só mesmo por meio de políticas públicas. E políticas públicas que vão nessas direções. Primeiro, da ecologia integral. O que pensa o seu candidato a vereador e a prefeito sobre a ecologia integral e o que ele pretende fazer? Segundo, como criar redes, segundo a política pública que a gente deve exigir, criação de redes de proteção dos mais pobres, dos vulnerabilizados, dos excluídos. Terceiro, moradia para cerca de entre 65 e 100 mil moradias que faltam em Belo Horizonte, não na região metropolitana, mas em Belo Horizonte. Ao menos foi esse o dado que encontrei hoje. Política pública para os mais de 4.500 moradores de rua, porque a rua não é o lugar da moradia. Precisamos, então, criar a pedagogia e a política pública para ajudar esses irmãos e irmãs que moram na rua, inclusive crianças. Depois, a carta recomenda, sim, atenção à saúde, educação, segurança, transporte e alimentação, mas diz assim: não pode ser compromisso genérico. Então, quem falar, vamos melhorar a educação, pergunta assim, como? O que vai ser feito? Vamos melhorar a saúde. O que vai ser feito? É muito fácil dizer o seguinte, a saúde está assim, assada, etc, etc. Mas quando é um candidato que está falando, nós precisamos perguntar para ele, o que você vai fazer para melhorar este estado de coisas? Então, não pode ser algo genérico. E, finalmente, terminando já a minha parte, a carta, as orientações da Arquidiocese apontam para uma coisa, fechando essa parte das políticas públicas. Gente,
O voto de bons cidadãos e cidadãs só fazem sentido se eles acontecerem fora da perspectiva da violência. Portanto, quem quer resolver os problemas do Brasil, da sociedade, de Belo Horizonte, dos municípios, dos estados com a violência, essas pessoas não são merecedoras do voto de um católico verdadeiramente cristão. Então, estes são os pontos primeiros da carta. Agora os meus colegas vão dizer outros pontos importantes. Obrigado pela atenção. A gente que agradece, Dalmau, aí pela bela introdução e pontuou, né, os pontos fundamentais aí desse tema que o senhor aborda para nós. Muito bem claros, muito bem pontuados. Então, agora nós ouviremos, então, vai ser agora o Fred, né, que vai nos ajudar com a reflexão. Vamos prosseguir com o caminho. Tá, joia. Obrigado, Frei Adilson. Boa noite a cada um e cada uma que estão nos ouvindo. Boa noite, Dalmau. Boa noite, Zélia. Boa noite, Frei Adilson. Agradecer também a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Espero que as pessoas possam interagir conosco e trazer perguntas aí no chat, na página da Região Piedade. E dentro da nossa divisão de tarefas aqui, eu fiquei de destacar alguns aspectos da carta que dizem respeito à necessidade de nós conhecermos as propostas dos candidatos e os próprios candidatos. Eu queria começar chamando a atenção que acho que a gente não pode ignorar que não é tão simples assim, como às vezes a gente costuma achar, o processo de escolha de candidato. Eu vou mencionar, por exemplo, um número, que é o número de candidatos a vereador em Belo Horizonte. Serão 1.500 candidatos, são, né, mais de 1.500, isso dá quase 40 candidatos por vagas, né, e então a gente é bombardeado com um volume muito grande de informações e, sobretudo, de promessas, né, e é interessante como é que Dalmau mencionou, né, mas assim, todos os candidatos vão dizer que têm a solução e que estão comprometidos com a luta pela saúde, pela educação, pela segurança. Então, por isso que eu digo que não é tão simples assim. A gente não pode aceitar a primeira informação que nos cai à mão, seja vindo do próprio candidato, seja vindo de apoiadores dele. Então, a primeira orientação que na Carta dos Bispos eles fazem e que eu reforço aqui é a importância da gente pesquisar individualmente, né, enquanto cada um e cada uma aqui, buscar saber mais informações, seja nas próprias páginas, redes oficiais do candidato, seja com conhecidos, seja vendo se as informações que ele divulga procedem, né? E um outro convite que eu acho importante que a gente esclarecer e sugerir aqui para quem está participando e nos ouvindo, é pesquisar também sobre os partidos políticos, porque os candidatos, ao eles se candidatarem por determinados partidos, eles estão se comprometendo com as ideias daquele partido. Dalmau mencionava que a gente está acontecendo uma eleição num período difícil, de pandemia, um momento de muita crise social, crise econômica, de desemprego enorme, né? Crise ambiental, basta a gente ver o que está acontecendo aí com esse calor enorme que nós estamos passando, mas também com as queimadas na Amazônia, no Pantanal e no nosso Cerrado aqui no nosso estado. E essa crise que a gente vive, a gente não pode achar que caiu do céu, a gente não pode achar que não tinha outra maneira de ser, ela viria mesmo. Não, as crises, elas são consequências do nosso modelo de sociedade, do nosso modo de vida e de decisões políticas, né? No ano passado, por exemplo, o SUS, que agora está sendo tão importante para combater a pandemia, perdeu quase 40 bilhões de reais em função de uma lei que os deputados federais aprovaram e o Temer sancionou, de congelamento dos gastos sociais por 20 anos. Então, essa foi uma decisão dos políticos que nós elegemos, né, nas eleições lá de 2014 ainda, porque essa decisão foi tomada em 2016, se não me engano, segundo semestre de 2016, congelando por 20 anos gastos com saúde e educação, por exemplo.
né? Imagina o quanto esse recurso não está fazendo falta agora para que o SUS tenha as condições para amparar as pessoas que mais necessitam e amparar todos nós no combate à pandemia, né? Então, essa é uma consulta importante da gente fazer, porque quando a gente assiste os meios de comunicação comerciais, né, hegemônicos aí que a gente tem, a rádio, a televisão, os jornais de maior circulação, é comum eles nivelarem todos os políticos como iguais, e não é verdade. Tem muitos estudos, e eu convido, então, as pessoas a buscarem essa informação, mostrando um padrão de comportamento dos partidos conforme determinados debates, mais ou menos políticas públicas, mais ou menos políticas públicas universais, mais ou menos participação do Estado na economia, como, inclusive, está muito claro lá na Evangelii Gaudium, né, uma crítica muito forte à atual economia centrada exclusivamente no mercado, como se o Estado não tivesse um papel importante na diminuição da desigualdade social e na promoção do desenvolvimento. Então, essa é uma pesquisa importante. Você está interessado em votar num determinado candidato, conhece esse candidato, mas você já parou para pensar qual é o partido dele? O partido dele vai ser um partido que vai orientar esse candidato a votar a favor do armamento, por exemplo, da população. Vai ser um partido que vai fazer ele votar a favor mais da saúde privada do que da saúde pública, mais da educação privada do que da educação pública, e etc. Né? Qual é o compromisso dele com as políticas universais, como o Dom Joaquim Moll também mencionou. Então, isso eu acho que é muito importante. E um outro pontinho que eu queria chamar a atenção, para encerrando também aqui a minha participação, está contido na nota dos bispos, é a centralidade que vai ter nessas eleições da participação das redes sociais e da internet. Nós estamos falando de um novo momento na história da humanidade em que as redes sociais vieram para ficar. É igual quando nós, enquanto humanidade, né, há mais de 100 anos atrás, 150 anos atrás, descobrimos a energia elétrica, a luz. Muita gente achava que aquilo era modismo, que não continuaria. Então, nós aqui, dependendo, sobretudo, e quando faz falta, né, a luz, a gente sente muita falta. As redes sociais são isso. Pode ser que daqui a 10 anos não seja Facebook, não seja WhatsApp, não seja Telegram, né, Instagram e etc., Twitter, sejam outras redes, mas, com certeza, nós estaremos participando de redes sociais. E neste momento, e desde já das últimas eleições, não só no Brasil, mas em todo o mundo, as redes sociais têm cumprido um papel muito importante nos períodos eleitorais, seja para o bem, seja para o mal. Vai cumprir um papel ainda mais relevante nessas eleições, já que, em função da pandemia, está muito mais restrito o trabalho presencial, as reuniões, os momentos de formação. Então, é muito importante que a gente tenha muito cuidado com o que a gente recebe nas redes sociais. Mas não é pouco cuidado, não. É muito cuidado. Porque as fake news vieram também para ficar. Tal qual as redes sociais. A gente recebe todos os dias fake news. Notícias falsas, notícias mentirosas, né? Manipulações de informações. E hoje em dia se consegue, inclusive, produzir vídeos em que você bota uma determinada pessoa falando, pode ser eu, pode ser Dom Joaquim Moll, Frei Adilson, a Zélia, só que vão botar palavras na boca dessas pessoas e você vai achar que o vídeo é verdadeiro. Tamanho grau de manipulação. Então, é muito importante a gente não passar para frente tudo que recebe. É muito importante a gente consultar se aquela notícia que a gente está recebendo vem de um site com credibilidade, idôneo. E mesmo se vier e a gente achar estranha a notícia, consultar em mais locais, em mais páginas. Denunciar nos grupos quando chega notícias falsas. Recebeu no grupo da família, achou estranha aquela notícia, consultem no próprio grupo, menciona, olha, gente, essa notícia aí não é verdadeira, verifiquem aqui. Tem muitas hoje páginas na internet, plataformas, que fazem essa checagem, se a notícia é verdadeira ou falsa, né? Então, isso também está muito fácil de ser mencionado e acessado. Sugiro muito que a gente fique muito atento a isso, porque as nossas democracias estão verdadeiramente ameaçadas, né? Sobretudo quando vai chegando mais perto das eleições, quanto mais dias vão se passando, mais se avolumam
as notícias falsas. Uma outra orientação que está aqui, e eu encerro com isso, é a importância da gente promover bate-papos entre nós. Então, quem é líder de comunidade, das nossas paróquias, os próprios párocos, lideranças leigas, as nossas pastorais sociais, os movimentos da nossa igreja, é muito importante fazer bate-papo como esse que está sendo promovido aqui hoje pela região Piedade, né? Por que é importante isso? Porque tem muitos cargos em disputa e boa parte da nossa população não sabe nem quais são as atribuições. O que faz um vereador? O que faz um prefeito? Quantos são os vereadores, os cargos em disputa na sua cidade, né? Então, esse tipo de debate. O que diferencia, quais são os critérios que a gente pode utilizar à luz da doutrina social da igreja na escolha de um candidato. Então, é importante debates de esclarecimento geral e que instiguem as nossas comunidades e os nossos leitores e leitoras em geral a refletirem sobre a realidade, sobre a nossa sociedade. Acho muito importante chamar a atenção o quanto que é valioso esse momento eleitoral. A gente costuma ter um pouco de preguiça, porque isso foi construído em nós também, essa preguiça com a política, e essa certa preguiça até com as eleições, mas a gente não deveria ter essa preguiça, muito pelo contrário. É a oportunidade para a gente discutir os nossos problemas, os problemas das nossas cidades, da nossa família, da nossa rua, os problemas da nossa sociedade, porque, como diz o Papa Francisco, a política é a maneira mais elevada da gente cumprir com a nossa opção preferencial pelos pobres, né? Cumprir com a nossa caridade, cumprir com o nosso compromisso com a construção aqui e agora, né? Com o reino. Então, que a gente tenha esse sentido de urgência, né? Urgência na melhor escolha, e que a gente se dedique algum tempo, de agora até o 15 de novembro, quando acontecem as eleições, para poder pensar com carinho nas eleições e em quem a gente vai votar. Que a gente não lide como mais uma obrigação, mais uma responsabilidade, não. É uma senhora obrigação, é uma senhora responsabilidade, mas é, sobretudo, uma senhora oportunidade da gente escolher pessoas que vão nos representar e aos nossos interesses, pessoas comprometidas com as causas populares, né? Pessoas comprometidas com os mais pobres, pessoas comprometidas com a diminuição da desigualdade social no nosso país, pessoas comprometidas com o bem comum, com a ecologia integral, com uma outra economia, que não é a economia que exclui, degrada e mata, mas é uma economia que promove, né? Que desconcentra a renda, que democratiza o Brasil, que democratiza as nossas cidades, democratiza o acesso ao saber, à cultura, e é esse o meu desejo para nosso período eleitoral, que a gente faça uma boa pesquisa, que a gente estimule debates nas nossas comunidades, que a gente escolha muito bem, e que a gente escolha, sobretudo, pessoas comprometidas com o ideal de mudança e de democratização das nossas cidades, democratização das nossas políticas públicas, sobretudo. Muito obrigado, agradeço aqui a oportunidade. Obrigado, Fred, pela palavra, pela partilha. E agora nós vamos, então, ouvir a nossa irmã Zélia Rogedo. Boa noite a todos, né, que estão participando aqui da live. E eu quero conversar, assim, com muita alegria com você, minha irmã, com você, meu irmão, que faz um bonito trabalho aí na sua comunidade, na sua paróquia, você que é catequista, você que participa de uma pastoral da sua igreja, você que participa de um movimento social. É muita alegria conversar com vocês todos, irmãos e irmãs. Eu vou, assim, em primeiro lugar, colocar alguns pontos sobre a questão política, tudo bem? Eu vejo o seguinte: durante muito tempo, era muito bom falar detesto política, eu odeio política, todo político é ladrão, é tudo farinha do mesmo saco, não é assim? Pois é, eu acho que nós temos que mudar esse disco, temos que mudar. Por quê? A política, o Fred acabou de falar isso, o Papa diz que é uma das mais altas formas de caridade. Quer dizer, a política é o exercício do
fazer a convivência. Essa que é o fundo da política, estabelecer a convivência, as regras da convivência. Né? Então, ela pode realmente ser uma boa política ou uma má política. Né? O exercício da política pode ser libertador, na medida que você cria condições para que, especialmente os que são descartados, julgados, né, à margem da sociedade, tenham efetivas condições de vida e dignidade na vida. Né? Até porque esse é o convite de Jesus, né? Construir essa fraternidade, né? essa convivência em que as pessoas se sintam dignas, né? Tenham alegria de viver. Então, a política é para isso. Então, o exercício da política pode ser libertador ou pode ser mortífero. Eu acho que nós vimos aí o que significa uma política mortífera. Não é? Quando, em plena pandemia, você tira o ministro da Saúde e põe um general que não é da área, por exemplo. Né? E aí vem toda uma maneira de levar essa questão gravíssima que nós estamos vivendo, né? De uma forma que penalizou muitas pessoas, exatamente os mais pobres. Né? Quando o Dom Valmore assinou pela CNBB, no dia 7 de abril, uma carta, né, em defesa da vida e do Brasil, junto com mais de 100 entidades brasileiras, né, de profissionais. Quando foi assinada essa carta, em 7 de abril, tinha um mês que os primeiros casos de Covid tinham aparecido. E nessa carta se falava sobre o avanço da Covid e propostas interessantes de políticas públicas, né? E aí seguia a Organização Mundial de Saúde, né? Usar máscara, lavar as mãos, isolamento social, né? Havia, naquele momento, 688 mortos, o que a gente acha muito, né? Passados, né, são 7 meses, de abril para cá, nós temos mais de 150 mil mortos. Quer dizer, tem um descaso aí no encaminhamento dessas políticas. Muitas pessoas morreram sem precisão, quer dizer, se tivesse uma política pública adequada, não teriam morrido. Então, nós temos que pensar isso, a política serve para libertar, para criar condições melhores de vida, ou serve para morte, né? Não vou me estender sobre isso, mas tem vários outros exemplos, né? Toda vez que o presidente da República fala, não precisa de máscara, cloroquina serve, e juntar muita gente e conversar com a multidão, uma propaganda para não seguir a Organização Mundial de Saúde. Né? Então, a política é muito séria. Nós temos que nos envolver como cristãos. Né? Outro ponto que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala em política, a gente lembra em político, e está certo, mas nós todos somos seres políticos. Você que mora aí no seu bairro, na sua vila, no seu bairro de periferia, você que participa de uma pastoral, você está fazendo política. A política faz parte da nossa vida. E é muito bom que seja assim. E eu me lembro sempre do Papa Francisco. Ele faz política o tempo todo. Ele é um homem inspirado, né? O Espírito Santo está ali soprando o tempo todo. Ele conversa com o migrante, ele conversa com o presidente, ele conversa com o pobre que está ali na porta, né, do Vaticano, sem lugar para dormir. Ele resolve as coisas, ele negocia. Né? Então, ser político é algo que tem a ver com cada um de nós. Ninguém é fora disso. Né? E, na medida que a gente se envolve mais e conhece mais e sabe o que é bom para as pessoas, né, especialmente para os pobres, que cada vez mais
né, um número cresce nesse país, cada vez mais nós mostramos que estamos na linha do que nos diz a doutrina social da igreja, mas muito antes dela, no que nos diz Jesus. Né? Jesus ficava sentadinho no lugar, conversando, ele o tempo todo estava junto com as pessoas, ouvindo, falando, questionando, curando, libertando as pessoas. Né? Então, nós estamos no seguimento de Jesus querendo fazer a mesma coisa. Não é? Uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente lembrar é o seguinte: não existe uma caixinha que chama eleições municipais, políticos municipais. Outra caixinha que está dizendo políticos estaduais e outra políticos federais. Não existe isso. As coisas, quando o Papa fala está tudo interligado, ele fala na Laudato Si, mas está tudo interligado. Se você, na sua escolha, né, que já foi bem falado aí, vai estudar a proposta de um candidato, ele não pode falar uma coisa genérica. O que ele pensa, por exemplo, a respeito da diminuição da maioridade penal? Nós sabemos que são milhares de jovens, adolescentes e jovens, a maioria negra, com pouca escolaridade, e moradores na periferia, nas favelas, que morrem todo ano. O que ele pensa sobre maioridade penal? O que ele pensa sobre como resolver esse problema desses meninos que estão no tráfico? Ele está pensando numa linha mais de repressão, de violência? Ou ele pensa em um tipo de política pública que dá condições para esses jovens, esses adolescentes, essas crianças mesmo, de ter a melhor condição de vida? Não é? Quer dizer, a resposta a uma questão dessa é muito séria. Não é? E ele não está isolado. Quando ele fala assim, eu prefiro que esses meninos, né, tenham acesso a uma ótima escola, né, a uma ótima alimentação, acesso à cultura, ao esporte, ele está sinalizando uma maneira de ver o mundo que está dentro do que a igreja pensa. Né? Essa igreja em saída que nós temos hoje. Se ele responde do outro lado, nós sabemos que ele faz também parte de um conjunto que fortalece o que existe na Assembleia Legislativa, ou no governo do Estado, ou na bancada do Congresso. A bancada do Congresso tem um grupo que é a bancada que a gente chama das armas. Ele não está isolado lá como vereador. Ele fortalece um grupo que apoia a posse de armas, né? Para que serve a arma? A arma serve para matar, muito simples. Ela não é um objeto decorativo. Então, se esse vereador tem uma postura dessa, ele não está isolado, mas ele individualmente é uma maneira de pensar o mundo que é lesiva para a sociedade. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, é muito grande. E o tempo todo nós somos convidados a atuar. Falar que aquele político é ladrão, não sei o quê, é muito fácil. A escolha, o voto, não para ali. O voto, ele tem consequências seríssimas para a vida das pessoas, na sociedade. Então, o voto é importante, mas você tem que ter a escolha da pessoa e tem que ter depois o acompanhamento. Não adianta só depois deixar para lá. Quer dizer, você vai acompanhar, ver quais as propostas que ele fez, o que ele está cumprindo, se for bom, apoiar, se não for, criticar, não ficar de braço cruzado, não é mesmo? E aprofundar a discussão política entre nós. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu acho importantíssimo que a arquidiocese como um todo acompanhe o belíssimo trabalho que está sendo feito de informação
e de formação. Muito importante. São várias lives, várias no YouTube tem muita coisa, né? Vários textos, né? E eu acho que é importantíssimo assim, que você que está aí na sua comunidade se articule com outras pessoas. Use o seu Zap, o seu WhatsApp para enviar essas peças maravilhosas que estão sendo feitas pela Arquidiocese, informando e formando. Envie para as pessoas, provoque uma discussão. Senta com as pessoas, mesmo que seja virtual, para conversar sobre isso, viu? É muito importante, não podemos deixar passar, porque esse momento que a gente está vivendo no Brasil é gravíssimo. E nós, como cristãos, não podemos ficar de fora, não podemos nos omitir. A omissão é um pecado gravíssimo, gravíssimo. Então, é muito importante a gente se articular e apoiar candidatos que estejam preocupados efetivamente, têm uma trajetória de apoiar políticas públicas de qualidade, parceria com pessoas que também estão na mesma linha, né? Então, vamos participar. Eu agradeço aqui, né, o convite, agradeço vocês terem ouvido, viu? Muito obrigada. Obrigado, Zélia. Então, muito boa a sua participação como leiga, mulher, né, franciscana, socióloga. E você fala muito do papel do leigo, né, nesse conjunto, o papel de todos os cristãos. Mas eu queria pedir que Dom Mol nos ajudasse também um pouquinho, Dom Mol, voltando um pouquinho a fala para o senhor, a respeito também de como o ministro ordenado, o presbítero, o diácono, transitório ou permanente, nós como liderança de fé, também os bispos, qual a nossa postura em toda essa conjuntura política, nesse momento de eleições? Qual a nossa postura enquanto presbíteros, enquanto pastores do povo? Essa pergunta é muito importante e acho que ajuda a esclarecer também o papel dos leigos. Olha, os ministros ordenados são diáconos, padres e bispos. E nenhum dessas três categorias, desses três segmentos, pode participar de pleito eleitoral, sendo candidatos ou fazendo propaganda para candidatos. Porque, como cidadãos, eles devem participar. Ou seja, devem ajudar as pessoas a esclarecer-se, debater, assim como estamos fazendo. Eu estou aqui participando, sou bispo e não estou fazendo propaganda para nenhum candidato e para nenhum partido. Contudo, preste bem atenção. O que impede um padre, por exemplo, de fazer campanha, de se candidatar, não é porque a política é uma coisa ruim. Não. Definitivamente não. Porque a política, ela é o campo de atuação, por exemplo, de todos os leigos e leigas. Quem é o leigo e a leiga? O batizado, que assume a sua condição de cristão ou de cristã, de verdade, dentro da sociedade, dentro do mundo e dentro da igreja. O padre, o bispo, o diácono não podem se candidatar e nem fazer campanha para um determinado candidato, porque, para fazer isso, ele precisa escolher um partido, um candidato dentro de um partido. Então, o horizonte é pequenininho. E a atuação do padre, dos bispos, etc., é um horizonte largo, amplo. Então, ele não escolhe um. Ele precisa dar atenção ao conjunto. Então, longe de criminalizar, demonizar, desvalorizar a política, o padre, o bispo, o diácono se retira do pleito para poder exercer a sua função de esclarecer, de ser crítico. Todo padre, todo bispo, todo ministro ordenado precisa ser muito crítico de todos os governantes, independente de que partido ele é, de que ideologia ele é. Ser crítico significa o quê? Exercer profeticamente a opção preferencial que a igreja tem. Ou seja,
revelar qual é o seu verdadeiro partido, que é o partido dos pobres, dos desvalidos, dos perdidos, dos doentes, dos excluídos, dos marginalizados, dos violentados, dos difamados, daqueles que são desconsiderados de toda e qualquer forma, do meio ambiente. Este é o partido da igreja, porque este foi o partido de Jesus. E ele ajuda exatamente a identificar quem, naquela quantidade grande de partidos e nessa multidão de candidatos que a gente tem, o Fred falou, eu quase caí para trás, 1.500 candidatos só em Belo Horizonte. Parece que o negócio... Parece que o negócio lá é complicado, difícil, etc., mas parece que o pessoal gosta, né, desse negócio, né? Então, para que a gente possa justamente ter critérios para escolher dentre eles quais são os partidos, quais são as pessoas dentro dos partidos que ajudam dentro deste lado que a igreja ocupa. A igreja, quando ocupa o lado dos pequenos e dos pobres, não é contra os outros, mas é mostrando para todos os outros, inclusive aqueles que não são pobres, que eles precisam entrar por este caminho de serem solidários, de ajudar na dignidade das pessoas e assim por diante. Isto é doutrina social da igreja purinha, purinha. É por isso. Então, leigos e leigas, entrem, participem, ajudem, sobretudo, a melhorar a qualidade dos nossos representantes. Eu soube que a Câmara Municipal atual de Belo Horizonte é uma das piores da história de Belo Horizonte, assim como a federal. Por que que é pior? Porque tem uma maioria que representa a bala, a Bíblia, não sei mais o que, e a terra, e o agronegócio, e não representa a maioria das pessoas, 67 milhões de brasileiros dependendo do auxílio emergente, 67 milhões de brasileiros. Então, só mesmo assumindo uma política transformadora para que todos possam viver com dignidade, em paz, felizes, alegres, a sua vida, na sua família e na sociedade. É isso, Fred. Obrigado, Domol. Eu também, sobre a questão dos presbíteros, dos pastores, né, e também dos diáconos, ficou bem claro. Eu só queria ressaltar também no papel do leigo, porque às vezes nós temos lideranças dentro da nossa igreja que se candidatam. Eles não farão, claro, campanha dentro da igreja, mas também não estarão privados de exercer o seu ministério, o seu trabalho, de participar da sua pastoral, né, porque isso também é uma preocupação entre os leigos. De repente, um leigo da comunidade, um ministro da Eucaristia, um coordenador de pastoral, se candidata. Ele tem que afastar da função. Ele não tem que afastar da função, mas, porém, ele não vai ficar fazendo campanha, usando da sua função, do seu trabalho ali para fazer campanha. Não é isso, Domol? E parece que tem chegado mais perguntas aí, e eu vou passar a palavra novamente para o senhor, ou para a Zélia, ou para o Fred, quiserem contribuir nisso daí. Então, eu acho que é muito importante, sabe, Frei Adilson, a gente destacar isso. Aliás, quando a gente valoriza o leigo e a leiga, às vezes eu pergunto assim, mas o que você vai defender lá? O pior é que, às vezes, alguém que participa da comunidade, olha, eu, assim, falando de coração para coração, é tão ruim quanto que assume a política, quanto o outro que a gente condena. Porque eu conheço muitas pessoas que estão por aí afora. Elas têm o direito, mas tem que saber escolher, quer dizer, qual é o programa desse partido aqui, para saber se ele está de acordo com isso que eu estava dizendo antes. Por favor. Eu vi uma pergunta também, parece-me que é do Licínio, agradeço muito, Licínio, a sua pergunta, que ela diz assim, mas como agir em favor do povo quando outras denominações cristãs não têm este pudor, essa postura que a Igreja Católica tem? Pois é, os que são eleitos e que não têm este pudor são eleitos pelo povo. Então, a gente tem que fazer muito esforço para que isso não aconteça. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente junta religião conservadora, religião fechada em si mesma, etc., com a política conservadora e fechada e autoritária,
é o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Não se faz política lá dentro da Câmara, da Prefeitura, da Assembleia. Não se faz política, gente, pelo amor de Deus, sendo lá, reunindo lá, não sei quantas dezenas de pastores, de bispos, de não sei mais o quê. Lá é o lugar de vocês, leigos, inteligentes, sensíveis, querendo o bem comum. Lá é o lugar de vocês. E vamos eleger vocês que têm esta perspectiva para mudar o país. E que o pastor cuide da sua comunidade e ajude a esclarecer as pessoas, assim como muitos de nós precisamos fazer como padres e bispos. Parece-me que alguém perguntou aí também sobre o papel da faculdade, da instituição, né, da faculdade, nesse período das eleições, né? Parece-me que veio essa pergunta aí também, do Zé Maurício. Zé Maurício. Né? Qual o papel da universidade no período? Isso. Zé Maurício sempre participa, uma pessoa comprometida. Um grande abraço para você, viu? Assim, qual que é o papel de uma universidade? É educar, preparar profissionais, preparar pessoas que possam pensar a sociedade e transformar o mundo. Então, nas eleições, o que a universidade faz é isso, ajuda a esclarecer, inclusive com ferramentas robustas, estudos, pesquisas, dados, etc., e assim por diante. Esclarecer a comunidade universitária, composta de funcionários, professores, né, docentes e discentes, os estudantes, para que eles multipliquem isso fora da universidade. É a contribuição que a universidade dá. Então, não sei se temos mais perguntas, mais alguma colocação. Fred? Eu queria responder uma das perguntas que vieram e comentar sobre um outro assunto que acabou aparecendo de passagem aqui, para aproveitar a oportunidade, né, para a gente passar informações para as pessoas. Nós estamos muito acostumados com o cálculo para se eleger os cargos executivos. Aqueles candidatos que têm maior número de votos ganham as eleições, né? Então, a eleição para prefeito, para governador, para presidente da República se dá assim. Para vereador é um pouco diferente. E aí me perguntaram aqui no meu privado aqui, como é que funciona essa história da eleição de vereador, já que nem sempre os mais votados é que são eleitos. E essa pergunta é importante, porque isso tem a ver com um debate que se chama quociente eleitoral. Se pega o número de votos válidos para vereador e se divide pelo número de vagas na Câmara de Vereadores. Então, por exemplo, há 4 anos atrás, o quociente eleitoral aqui para a eleição de vereador em Belo Horizonte foi de 29 mil votos. Nenhum candidato fez 29 mil votos. Quem fez mais votos fez 15 mil. Mas, somando todos os votos que o partido recebeu, que os candidatos de um partido receberam, para cada 29 mil votos, ele elege um vereador. Então, digamos, um partido recebeu aí 60 mil votos para vereador, somando os votos de todos os seus candidatos a vereador. Então, ele vai eleger 2 vereadores. Quais são esses 2 vereadores? Os 2 vereadores, dentre os candidatos que lançou, mais bem votados. Isso é importante, quem está nos ouvindo saber, porque a maior parte dos partidos lançam o máximo de candidatos que podem, que é, no caso de Belo Horizonte, por exemplo, que eu estou utilizando aqui de exemplo, 61 candidatos, porque se pode lançar 1,5 vezes o número de vagas na Câmara de Vereadores, né? Então, por que é importante nossos leitores saberem essa informação? Porque o próprio partido lança 60 e tantos candidatos, sabendo que ele vai eleger 1, 2, 3. Mas por que ele lança 60? Para poder atingir o tal do quociente eleitoral. Então, muitas vezes, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente gosta muito de um colega da paróquia, um líder da comunidade, e a gente vota por amizade, vota por afinidade, até, de repente, com as ideias dessa pessoa, desse líder comunitário, às vezes, mas o partido sabe muito bem que aquele líder comunitário vai ter muito pouco voto, mas os votos dele vai servir para eleger os caciques do partido.
os candidatos a vereador que têm mais acesso a recurso, que já são candidatos à reeleição, que já são conhecidos, e assim por diante. Então, muitas vezes, a gente vota num candidato que pensa a favor do SUS, defende o SUS, e elege um candidato que é contra o SUS. A gente vota num candidato que é a favor do transporte público, de reduzir a tarifa do transporte, e elege um que, na verdade, é um candidato ligado às empresas de ônibus, né? E não ligado às preocupações do usuário. Então, eu queria esclarecer sobre isso, porque isso é importante. E a outra pergunta, que também foi o José Maurício que fez, é sobre o papel da mídia comercial, né? Dessa mídia hegemônica que está aí e que chega até os nossos lares, né? Na carta dos bispos, tem uma expressão que eu acho que nos ajuda a entender o papel, que diz assim, nós devemos ter presente que as agências de notícias têm seus próprios interesses. Ou seja, a gente não deve lidar com a informação que nos chega pela televisão, pelo jornal, pela revista, como se essa informação fosse a verdade, como se essa informação fosse neutra, como se ela não tivesse por trás interesse, né? Nós todos sabemos que no Brasil os meios de comunicação são muito concentrados, muito mais que a maior parte dos países do mundo. Tem indicadores de concentração dos meios de comunicação que botam o Brasil numa fila abaixo, né, de mais de 160 países. Ou seja, quando a gente assiste um jornal na televisão, a gente tem que estar muito claro para nós que aquela informação não é desprovida de interesse. Escolheram cuidadosamente quem vai comentar aquela notícia, qual ênfase vai se dar a determinado acontecimento, o que não vai ser passado no jornal, o que vai ficar de fora, né? A escolha da foto que vai ser mostrada. Nós somos muito deficientes no Brasil de uma leitura crítica da mídia, de aprender a fazer essa leitura crítica da mídia, que deveria ser ensinado desde do maternal, desde a educação infantil, para a gente saber que os meios de comunicação também têm lado, né? Basta ver, por exemplo, agora nos debates sobre as reformas que estão em curso, ou quando, por exemplo, vou citar situações em que a CNBB se pronunciou. A CNBB se pronunciou contrário ao congelamento dos gastos sociais, com saúde e educação, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No entanto, quando você ligava todas as TVs, elas defendiam, porque elas tinham interesse nesse congelamento dos gastos. A CNBB também se posicionou contrária à reforma da Previdência, preocupado com aquela reforma da Previdência que foi apresentada. Mas quando você ligava a televisão manhã, tarde, noite, qualquer jornal que você assistia, era um consenso geral, como se não houvesse divergências com relação àquelas propostas. E a solução do Brasil parecia que só era aquela, não tinha que se aprovar a reforma da Previdência. Então, para você ver que a gente tem que estar muito atento a quais são os interesses que estão por trás dessa mídia comercial, e a maior parte das vezes, como são grandes empresas, né, a gente não pode esquecer que as grandes televisões, os grandes jornais são, antes de tudo, grandes empresas. Elas vão defender os interesses empresariais que não necessariamente são coincidentes com os interesses, os desejos da maior parte da população. Então, eu queria fazer esses dois esclarecimentos. A pergunta do Zé Maurício sobre o papel da imprensa comercial, que eu não chamo de grande imprensa, tá, Zé Maurício? Porque, como diz uma amiga nossa, Joana, chamar de grande imprensa já é jogar confete, já é dar um mérito que não necessariamente elas estão com muito crédito, não. Boa parte das medidas que nos colocam na situação de crise que a gente vive hoje, crise econômica, crise social, crise política, crise ética e crise ambiental, essas grandes empresas de comunicação são defensoras, ou seja, são defensoras muitas vezes de projeto de sociedade que distingue muito do que a gente defende, do que a gente acredita enquanto cristãos e cristãs. Então, não sei se apareceu mais alguma pergunta, se nós podemos ir caminhando para uma conclusão dessa nossa live, né? Já estamos caminhando assim, para quase uma hora de encontro. Se nós poderíamos
está finalizando. Eu queria também só dizer, assim, que no contexto geral, Fred, parece que existe também um negativismo de muitas coisas, né? Então, a mídia também, ela favorece muito. Nega-se uma pandemia, nega-se desmatamento, nega-se tantas coisas. Tem um grupo que nega até que a Terra é redonda, né? Então, garante que é de outra forma. Então, tem uma coisa muito negativa acontecendo também, né? E aí, a política também é negativa. A mídia também tem proporcionado muito isso, infelizmente, né? Sem dúvida. Alguém escreveu aqui, Frei Adilson, nos comentários, dizendo que essa maneira de demonizar a política, de tratar a política como algo ruim, também é uma maneira de manter a dominação, de manter só aqueles que sempre estiveram ocupando esses espaços para proteger seus interesses lá, né? Acho que nosso papel enquanto cristãos, nossas comunidades, nossas paróquias, nossas lideranças, é fazer isso que a Zélia falou tão bem, né? É a gente mostrar que não, que a política pode ser algo muito proveitoso, produtivo, importante, né? É a oportunidade que a gente tem para debater sobre a vida em sociedade. Infelizmente, o povo brasileiro conversa pouco sobre isso na mesa de bar, em família, nos almoços, né? E a gente precisa conversar mais sobre isso, sobre a vida em sociedade, o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa vida, para que a nossa vida seja mais prazerosa mesmo, né? A gente tenha vida e vida em abundância aqui na Terra, aqui nesse tempo. Devolvo a palavra aí para Dom Bal fazer as considerações deles também. A Zélia tem uma pergunta do Licínio para a Zélia, né, Zélia? Uhum. Então, eu acho que é uma resposta complexa, né? Eu acho que na história do Brasil, nós podemos ver o seguinte: o voto demorou muito para chegar à grande maioria, né? O voto era restrito a quem tinha terra, a quem tinha escravo, a mulher só foi votar em 34, quer dizer, essa nada, o jogo da política, para a grande maioria, demorou muito, né? E ao longo do tempo, a democracia sofreu altos e baixos, né? Nós tínhamos um processo pré-64 de muita discussão, na época, né? Sobre que país a gente quer. Tinha uma discussão. E era uma discussão acirrada, quer dizer, a questão da terra, a questão da reforma universitária, da reforma urbana, tinha uma grande discussão, a cultura, né? E, de repente, há um corte. Você tem de 64 até 85 uma exclusão de uma grande parcela da sociedade do jogo político. Uns porque eram impedidos mesmo de participar, né? Tiveram que sair do país, foram presos e tal, e outros porque ficaram temerosos, né? Porque era realmente muito arriscado. Então, a política sempre foi assim deixada de lado, quer dizer, impedida, né? Foi muito difícil uma retomada. Essa retomada acontece no período, por exemplo, né, das diretas já, da luta durante a Constituinte, que foi uma maravilha, uma grande participação e tal. Aí você tem altos e baixos, de repente, você tem um discurso, que é aquele que é muito lesivo, né? Que é o discurso que político não presta, política é para corruptos, né? Todo político, é isso que eu falei, é bandido e tal. Então, você não quer ser bandido, você não quer ser visto como corrupto, então você se afasta. E, aliás, é muito cômodo, também tem essa questão da comodidade, é muito mais fácil você falar aquele político, aquele dá e tal. E você fica de fora, quer dizer, você não entra, você não se joga, quer dizer, é uma coisa cultural, nós temos que trabalhar isso. Por isso que eu valorizo muito o que a Arquidiocese tem feito, em todas as regiões, que é fortalecer e dar condições para que as pessoas façam uma discussão política, aprofundem o que é política, se descubram como seres políticos. É um processo, é história, viu, Licínio? Nós vamos caminhar. Eu tenho muita esperança nisso.
Tá fechado, Dom Bom. Obrigado. Uma palavra final, não é? Isso. Primeiro assim, eu quero agradecer. Quero agradecer. Para nós. Isso. Posso? Então, eu quero agradecer muito a participação de muitas pessoas aqui nos comentários, são de muita qualidade. Eu acho que nós poderíamos conversar muito tempo sobre esses assuntos e de uma forma harmoniosa. Ninguém aqui agrediu ninguém. O que importa é que a gente está pensando, refletindo, sentindo. Quando começa a agredir, pode saber, perdeu o argumento, perdeu a capacidade de pensar, de refletir. Então vai com uma pedra na mão para ver se derruba o outro. Eu queria também, já que o clima está tão bom, fazer uma sugestão, que eu acho que é uma sugestão sábia. Não se deixe levar por esses discursos que têm sido feitos por aí, que vão taxando as pessoas disso ou daquilo outro. É um movimento chamado ultraconservador. Que uma pessoa seja mais conservadora, que queira uma mudança mais lenta, que quer cultivar valores do passado, ótimo, isso não é problema. A democracia tem lugar para todos. Mas, quando a pessoa se torna um ultraconservador, o que é isso? É quando ele pensa que, por causa da ideia do outro, ele tem que eliminar o outro, ao invés de eliminar a ideia do outro, discutir a ideia do outro. Então, como é que ele elimina? Ele difama a pessoa, inventa, faz fake news, agride, coloca um punhado de rótulo, é comunista, é não sei mais o que, é isso ou aquilo. Então, são os ultraconservadores. Não entrem nisso. Esses grupos são poucos, mas são muito barulhentos. Faz um mal terrível à sociedade. Vamos pensar como estamos fazendo, vamos conversar, trocar ideias. Depois você chega às suas conclusões. E não gostaria de deixar passar uma perguntinha ali. Candidatos utilizando a questão religiosa. Eu acho, é o Edivaldo que perguntou isso. Eu acho que um candidato, quando diz assim, olha, eu estou, a carinha do Edivaldo, ele está com a carinha ali que não está acreditando muito não, né? Ele é professora lá. Isso, amo ser professor. Eu também sou professor, Edivaldo, é isso mesmo. Mas ele está com a carinha descrente, assim, né? Creia, Edivaldo, que pode melhorar. Mas eu penso assim, olha, quando uma pessoa usa a religião assim, olha, Jesus Cristo, anunciador do reino de Deus, que quer vida digna para todas as pessoas, etc, etc, me chama para esse trabalho, eu vou como um serviço. Legal. Que problema que tem nisso? E é correto. Deus chama os seus filhos bons para ajudar nessas coisas. Agora, aquela pessoa que vem com um discurso religioso, que vem com um tanto de conversa e que é mais religioso do que o Papa, do que Deus mesmo, etc, etc, olha, desconfie. Mais do que desconfie, não vote nele, porque está usando a religião. Quem aparece só em época de eleição, nos cultos, nas celebrações, nas comunidades, tem político que faz comunidade para si mesmo, para que aquela comunidade seja utilizada para atender os seus interesses políticos. Aqui nós temos isso, não é? Então, não votem nessas pessoas. É a melhor maneira, a melhor resposta que a gente dá. Esses aí a gente nem precisa analisar muito, não. Está usando a religião, está usando o nome santo de Deus, à torta e à direita, já põe fora. Ele vai escolher entre outros. Falando com muita honestidade e com muita simplicidade de coração para você. Viu, Edivaldo? Olha, o Fred está mexendo aí com você. Pode acreditar que é possível, viu, Edivaldo? A gente melhorar esse negócio. Ajuda aí, que a gente ajuda de cá. Frei Adilson, me permite só reforçar uma mensagem que passou aqui embaixo também. A Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio do NESP, do Núcleo de Estudos Sociopolíticos, tem produzido uma série de vídeos curtos para redes sociais de 2, 3 minutos, que ajudam no debate sobre as eleições. Está passando aí embaixo o endereço do NESP, nesp.pucminas.br.
tem com a campanha que se chama É na Cidade que a gente vive. Então, eu convido todo mundo que está nos assistindo para visitar a página. Lá também tem essa declaração dos bispos, né, essas orientações dos bispos aqui da Diocese de BH, e também de outras dioceses. E a outra página que eu convido também quem está nos ouvindo a visitar é a da CNLB, que também o Nesp tem contribuído, que é cnlb.org.br, está passando aí embaixo também, /eleições 2020, onde também vai se encontrar materiais, cartilhas, orientações, tem materiais muito bons para ser utilizado em roda de conversa, por exemplo. A gente pode passar alguns desses vídeos no início de um bate-papo e depois proporcionar um diálogo entre nós, né? Enfim, são materiais que nos ajudam muito a fazer esse caminho que nós estamos propondo e que os bispos sugerem na nota. É isso. Obrigado. Tá certo. Agradeço muito a participação de vocês. A gente pede desculpa por alguma falha. A primeira experiência que nós estamos fazendo, mas queremos fazer outras também, claro, contando com a ajuda e a participação de todos vocês. Para muita gente, esse assunto é árido, mas, se Deus quiser, nós vamos vencer essa aridez e vai se tornar para nós, assim, um assunto muito interessante. O Edivaldo, que está aí, Domal, ele foi frade nosso franciscano, ele é lá do norte de Minas, mas continua morando aqui em Belo Horizonte, né? Ele deixou a ordem, mas continua na igreja, mora lá no bairro Carlos Prates. Foi seu aluno lá no ISTA, está falando aí. Esse menino é bom, viu? É bom. Há um tempo atrás. Tá jóia. Então, Zélia, muito obrigado, viu? Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, porque aqui agora... É isso aí. Eu vou só... Obrigado. Muito obrigado. Com a nova encíclica do Papa agora, né? Não tem jeito, né? Mais aí, né? Somos todos irmãos, né, Dom? Somos todos irmãos. Mas olha, Frei Adilson, última vez que falo, rápido, eu estou impressionado com essas pessoas que participaram. Impressionado. É gente muito interessante, muito bacana, perguntas pertinentes. Vocês todos que participaram, olha, os meus respeitos, as minhas considerações e, sobretudo, levem essas discussões para frente, tá bom? Fiquem com Deus. Mais de 40 pessoas participaram. Eu só vou ler um trecho de uma oração do Papa Francisco para a gente finalizar, uma oração que ele compôs à Virgem Maria, a última estrofe, assim, para encerrar esse momento, pedindo a proteção e intercessão da Virgem Maria sobre esse momento. Viu, Domol? Agradeço muito, Fred e Zélia, mais uma vez. Maria, estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refugir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do evangelho vivo, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Aleluia. Muito obrigado. Ótima noite para todos e até qualquer hora, se Deus quiser.